Boa tarde, eu me chamo Isabela, eu sou enfermeira sanitarista, assessoria técnica da Hanseníase no município de Niterói, e eu vou trazer para vocês um pouquinho da vigilância em saúde em Hanseníase no nosso município. A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica. O agente etiológico é o Mycobacterium leprae. A forma de transmissão é através de vias aéreas superiores. E é necessário que a pessoa esteja em contato próximo com uma pessoa doente sem tratamento e seja suscetível a pegar a doença. Essa doença comete nervos, pele e órgãos, e se não tratada, ela pode causar incapacidades que são irreversíveis. O diagnóstico é essencialmente clínico. Ele pode ser realizado através de anamnese, o exame geral do paciente e o exame dermatoneurológico. Em alguns casos, será necessário solicitar algum exame complementar para conseguir definir melhor o diagnóstico referente à sua forma operacional, sendo paucibacilar ou multibacilar, mas lembrando que os exames que existem, eles não servem para definir um diagnóstico, sim orientar a forma de tratamento que será realizada naquele paciente. E lembrando que o diagnóstico precoce ele previne incapacidades físicas. O objetivo da vigilância epidemiológica na Hanseníase é detectar novos casos e tratar precocemente. Dessa forma, nós conseguimos interromper a cadeia de transmissão da doença e prevenir as incapacidades físicas. A partir do momento em que o paciente inicia o tratamento, ele deixa de transmitir o bacilo. Para isso, nós temos algumas ações. E delas, uma das principais é o exame de contatos, e é a forma mais eficiente e econômica para a detecção de novos casos. As pesquisas indicam que o nosso próximo caso de Hanseníase esteja entre os familiares, entre os contactantes de um caso índice. Nós podemos fazer também exame de população em geral, nas áreas que possuem mais ocorrência de casos de Hanseníase, e, além disso, fazer a busca ativa das áreas mais endêmicas. Para a definição de caso, considera-se caso de Hanseníase a pessoa que apresenta um ou mais dos seguintes sinais cardinais, ao qual necessita do tratamento com a poliquimioterapia única, o PQTU, que são eles: lesões em áreas de pele com alteração de sensibilidade térmica ou dolorosa ou tátil, ou espessamento de nervos periféricos associado a alterações sensitivas ou motoras ou autonômicas. Presença do bacilo, Mycobacterium leprae, confirmada na baciloscopia de esfregaço intradérmico ou na biópsia de pele. Ainda para a definição de caso, a classificação operacional de casos de Hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas. A definição de esquema para o tratamento, nós vamos considerar como um caso paucibacilar, casos com até 5 lesões de pele, e o multibacilar, casos com mais de 5 lesões de pele. Sobre a notificação. A Hanseníase é uma doença de notificação compulsória, ou seja, obrigatória, em todo o território nacional. Então, a notificação deve ser preenchida e direcionada à original diretamente para a COVIG, que é a Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói. Para a solicitação de medicação, o profissional vai precisar encaminhar o receituário com a prescrição médica diretamente para o núcleo de farmácia. O envio de notificação é obrigatório. Vale ressaltar que a nossa medicação é uma medicação doada, então nós precisamos prestar contas para a Organização Mundial de Saúde, e é através da notificação desse registro no SINAM que nós conseguimos adquirir o tratamento para cada paciente. Então, por isso é muito importante a notificação. Aqui eu trago para vocês um pouquinho da ficha de notificação. Então, ela vem inicialmente com os dados da unidade, com dados pessoais do paciente, como o nome, a idade, o sexo, se é gestante ou não, raça, cor. Todas as informações são muito importantes serem preenchidas para a gente poder fazer o mapeamento da nossa área, conhecer o perfil do paciente, dos pacientes daquela área, e poder prestar um melhor atendimento. Continuando com a ficha, tem esse campo, que, como vocês podem ver, da área geográfica, né, onde o paciente reside, informações pessoais, como a ocupação, e, finalmente, os dados clínicos.
Nós iniciamos com o número de lesões que devem ser situadas na ficha, quantas lesões foram encontradas, a forma clínica, dentre elas, vai colocar no campo indicado, número 1 para forma indeterminada, número 2 para tuberculose, número 3 para dimorfa e número 4 para virchoviana. E número 5, caso não seja classificado, que não é o ideal. Além disso, também é colocado na ficha de notificação a forma operacional, sendo paucibacilar ou multibacilar, o número de nervos afetados, também é muito importante avaliar. Aqui nós temos também o modo de entrada, eu vou explicar um pouquinho sobre os diferentes modos de entrada que você pode introduzir na ficha de notificação, que são eles o caso novo, uma pessoa que nunca foi tratada, que começou agora o tratamento. O outro modo de entrada é a transferência do mesmo município. Quando um paciente muda de uma unidade de saúde para outra no mesmo município, ele tem que ser notificado novamente nessa nova unidade que ele está chegando. E aí ele vai ser referido como transferência do mesmo município, assim como tem transferência de outro município, transferência de outros estados. Quando esse paciente chega de outro estado, ele não vai ser relatado como um caso novo, ele vai ser relatado como transferência de outro estado. Ele vai apenas dar prosseguimento ao tratamento em outro estado. Além disso, tem transferências de outro país, tem a opção também de colocar como recidiva, e aí nós vamos conversar um pouquinho mais à frente o que significa esse campo da recidiva, quando um paciente se reinfecta com a doença, outros regressos ou ignorado. No campo 33, nós temos também o modo de detecção de caso novo, que pode ser através de encaminhamento, um profissional pode encaminhar esse paciente para a tua unidade, pode ser através de demanda espontânea. A demanda espontânea é quando o próprio paciente, quando a própria pessoa vai procurar ajuda ao serviço de saúde, identifica algo diferente, procura um atendimento, então essa é a demanda espontânea. Tem, além disso, exames de coletividade. O exame de coletividade é quando o profissional faz alguma atividade na sua unidade e examina as pessoas, não sendo pacientes, enfim, e aí consegue identificar algum caso novo de hanseníase. Tem o exame de contatos, é um parâmetro muito importante de serem avaliados, porque o nosso caso novo ele vai estar inserido dentro dos contactantes do caso índice. Então, é muito importante que sejam avaliados os contatos do paciente. E, além disso, outros modos de entradas ou ignorado. Tem o campo de número 40 da baciloscopia. A partir do exame vai dar positivo ou negativo. Lembrando que o caso positivo de baciloscopia, ele vai indicar que esse paciente é um paciente multibacilar, a forma operacional multibacilar. Caso venha negativo, isso não significa uma exclusão de diagnóstico. Significa apenas que ele não é multibacilar, podendo ser o paucibacilar ou precisando de outras avaliações. E, além disso, a data de início de tratamento, o esquema terapêutico, que vai ser... como nós tivemos uma alteração no tratamento a partir de 1º de julho de 2021, então a nossa ficha, o papel não foi alterado. Vai continuar escrito ali PQT-PB e PQT-MB, essas duas opções. Independente disso, o tratamento vai ser o PQT-U, que é a polioquimioterapia única. Então, serão 3 medicamentos para o paucibacilar e o multibacilar. E o que vai alterar é a quantidade de doses, o tempo de tratamento. Nós vamos falar posteriormente também. Aqui eu só estou sinalizando que a ficha mais recente que nós temos é a de 2007. Outra observação também é importante ressaltar sobre a data de nascimento dos pacientes. Os menores de 15 anos com suspeita de hanseníase são pacientes que nós temos que seguir protocolos adicionais. Então, esse caso suspeito, nós precisamos preencher o protocolo complementar de investigação diagnóstica de casos de hanseníase em menores de 15 anos. Caso seja confirmado, deve ser direcionado esse protocolo para a COVIG, juntamente com a ficha de notificação que eu acabei de mostrar para vocês, e anexar todos esses documentos ao prontuário. Aqui eu mostro para vocês
a aparência do protocolo complementar de investigação em menores de 15 anos. Então, ele tem basicamente essas questões de identificação do paciente e, além disso, a identificação das necessidades clínicas, o histórico clínico do paciente, para meios de investigação mesmo. Aqui é a continuação da ficha. Vou passar rapidamente. Todos esses documentos vocês conseguem encontrar nos sites oficiais do Ministério da Saúde. Facilmente, é só colocar o título. Aqui também a parte de avaliação. Voltando à ficha de notificação, falando do campo 37, que é a avaliação do grau de incapacidade física no diagnóstico. Essa avaliação ela necessita ser realizada no momento do diagnóstico, realizar o exame dermatoneurológico, avaliar teste de força muscular e de sensibilidade dos olhos, mãos e pés. E o teste de sensibilidade. Aqui nós temos o estesiômetro e mostrando na foto o fio dental no olho para avaliar a função de reflexo dos olhos. Aqui eu mostro para vocês o formulário de avaliação de grau de incapacidade. Os instrumentos são bem auto-instrutivos, então é só acompanhando o passo a passo que é possível preenchê-los. Outra observação, outro documento que nós temos com relação às recidivas. Recidivas são todos os casos de hanseníase tratados regularmente com esquemas oficiais padronizados e corretamente indicados, que receberam alta por cura e que voltam a apresentar novos sinais clínicos da doença infecciosa ativa, num período superior a 5 anos após a cura. Então, esse paciente já tratado retornou com sinais e sintomas da doença, ele deve ser encaminhado para uma unidade de referência. Se for um caso suspeito de recidiva, deve ser preenchido a ficha de investigação de suspeita de recidiva. E, caso seja confirmado, além dessa ficha, novamente deve ser feita uma nova notificação e encaminhar todos esses documentos à Coordenação de Vigilância em Saúde. Aqui é a ficha de investigação de suspeita de recidiva. Ela também tem os dados pessoais do paciente, dados do tratamento anterior que foi realizado. Além disso, os dados, informações clínicas da doença atual, tudo para meios de investigação. Aqui finaliza a ficha. Sobre investigação epidemiológica dos exames de contato, como eu falei anteriormente, a vigilância dos contatos ela deve ser realizado o exame dermatoneurológico dos contatos domiciliares do caso de hanseníase diagnosticado, das pessoas que convivem ou conviveram de forma prolongada dos últimos 5 anos com esse caso índice, a fim de descobrir as possíveis fontes de infecção domiciliar ou social e, com isso, realizando novos diagnósticos, quebrar a cadeia de transmissão da doença. Após essa avaliação dos contactantes, caso tenha algum paciente confirmado, algum contactante confirmado com hanseníase, deve ser iniciado o tratamento imediatamente. E caso não seja um caso confirmado, uma pessoa sem sinais e sintomas deve ser encaminhada para vacinação de BCG, dependendo do histórico vacinal. Então, nós temos que avaliar se a pessoa não tem cicatriz de BCG, ela deve ser prescrita uma dose da vacina. Se a pessoa tem uma cicatriz de BCG, deve ser prescrito uma dose da vacina. Agora, se o paciente já tem duas cicatrizes de BCG, não deve ser prescrito nenhuma dose. E crianças menores de 1 ano de idade, já comprovadamente vacinadas, não devem ser vacinadas novamente. Aqui eu mostro para vocês o blister da medicação. Tá? A medicação é composta por três drogas, a dapsona, clofazimina e a rifampicina. Essa área em destaque que vocês conseguem observar na parte superior da cartela
são contemplados os medicamentos da dose supervisionada mensal. Esses medicamentos, eles devem ser tomados na frente do profissional de saúde, que vai oferecer e tem que observar o paciente tomando todos esses medicamentos, e o restante do esquema terapêutico deve ser realizado em casa. O tratamento é gratuito, é ambulatorial e de acordo com a classificação operacional, sendo para casos paucibacilares, vai tratar durante 6 meses até 9 meses, e casos multibacilares vão tratar de 12 meses até 18 meses, fazendo 6 doses ou 12 doses. Como eu acabei de falar, esse slide mostra esse esquema. Bom. O paciente deve retornar à unidade a cada 28 dias para as consultas, para fazer a dose supervisionada na unidade de saúde e receber a cartela das doses que serão auto-administradas em seu domicílio. Toda consulta para a dose supervisionada do paciente precisa ser avaliado, ser orientado. O profissional deve esclarecer dúvidas, reforçar a importância de exame de contatos. Sobre a avaliação neurológica simplificada, ela deve ser realizada no início e no fim do tratamento, a cada 3 meses durante o tratamento, ou sempre que houver queixas, tais como dor no trajeto de nervos, fraqueza muscular, início ou piora de queixas parestésicas, no controle periódico de doentes em uso de corticoides por estados reacionais e neurites. Aqui eu trago para vocês o formulário de avaliação neurológica simplificada. Deve ser seguido todo esse passo a passo para avaliar e definir qual é o grau de incapacidade do paciente, se tem algum grau, sendo ele 0, 1 ou 2. A avaliação, como nós falamos, de olhos, pés, mãos. É muito importante também eu falar sobre o segmento dos casos referente ao boletim de acompanhamento. Na vigilância, mensalmente, nós produzimos o boletim de acompanhamento e encaminhamos para cada unidade. E nesses boletins tem informações que devem ser preenchidas e retornadas para a COVIG, para que o profissional possa colocar no SINAM e fazer o acompanhamento desse paciente. Dessa forma, nós vamos conseguir saber quantas doses o paciente já fez, se está tendo alguma reação, quando foi a última vez de comparecimento. Olha. Então, nessa ficha contém a data do último comparecimento, a avaliação do grau de incapacidade, que pode ser durante o tratamento, e também deve conter o grau de incapacidade na cura, que seria no final do tratamento, o número de doses que o paciente já recebeu, assim nós conseguimos acompanhar se ele está fazendo o tratamento de acordo com o período prescrito necessário para a conclusão do tratamento. Também temos a informação dos contatos registrados e os contatos examinados. Para encerramento de um caso na vigilância, um caso é considerado curado quando ele conclui todo o tratamento prescrito no período adequado. Nós podemos também encerrar um caso por uma transferência para um outro município, estado ou país. Então, a gente tira esse paciente do sistema como uma transferência e não como cura, mas que ele retorne ao tratamento em outra região. A unidade que receber o paciente deverá entregar uma ficha de notificação à COVIG com o modo de entrada e transferência do mesmo município. E transferência para outro município, estado ou país, como eu acabei de falar. Também temos a opção de óbito, caso a pessoa venha a falecer, então deve haver uma investigação. E o erro diagnóstico, também é possível encerrar um caso quando ele não foi diagnosticado corretamente. Além disso, também tem abandono. Todo paciente que não conseguiu completar o tratamento dentro do prazo, aquele prazo que nós conversamos de 9 meses a 18 meses, a depender da forma operacional da doença. Então, se o paciente não conclui o tratamento no prazo, ele pode ser considerado um encerramento como um abandono. Ele não concluiu o tratamento, então não está curado. Para paucibacilares, se ele perder 3 meses ou mais do tratamento, e para multibacilares, se ele perder 6 meses do tratamento.
a busca ativa de pacientes faltosos, ela evita o abandono. Bom, aqui eu mostro as unidades de atendimento de hanseníase de Niterói, que são as unidades de família, as policlínicas e o hospital universitário. Dentre as unidades de referência são as policlínicas e o Centro de Especialidade Silvio Picanto. Além disso, nós também temos a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, o Hospital dos Olhos de Santa Beatriz e reabilitação, a Associação Fluminense de Reabilitação. Encerrando, eu trago para vocês as diretrizes para vigilância e atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública. Esse é um manual técnico operacional do Ministério da Saúde, ele foi produzido em 2016 e é um documento bastante prático que pode ser usado na prática profissional de todos os profissionais. É um documento oficial do Ministério da Saúde, encontrado também de livre acesso na internet. E muito obrigada.